Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje eu vim aqui pra falar do livro O Projeto Rose, que foi o último livro que eu li. O Projeto Rose foi minha última leitura de junho. Foi junho o mês que passou. E como tá fresco aqui na minha cabeça e meu namorado falou que faz tempo que eu não falo de livros aqui, eu resolvi falar desse livrinho. Que foi uma experiência bem legal de leitura, mas que me incomodou em algumas coisinhas. Bom, o livro é um romance, tem algumas coisas bem previsíveis, é uma historinha fofinha e bacana. Não existe muita coisa assim, nossa, pra esperar. Mas existem conflitos internos dos personagens e situações que acontecem que são bem bacanas de explorar. O personagem principal, né, o narrador do livro, inclusive, é um homem, o nome dele é Dom, e ele é um professor de uma universidade, professor de genética, né? E ele é um chato, um saco de pessoa. No começo do livro, principalmente, tinha hora que eu queria desistir porque eu não aguentava mais esse cara. Eu queria entrar no livro e dar na cara dele, porque ele é muito chato. Muito chato, problemático e... que ódio. Pra começar, ele tá querendo desenvolver um projeto esposa, né? Porque ele acha que ele não se dá bem em conversar com mulheres e que ele tem alguns problemas nessa situação. Então ele quer criar um questionário pra, quando ele conhecer uma mulher ou alguém falar assim, nossa, eu vou te apresentar uma amiga, ele entregar o questionário pra ela antes de tudo pra responder, pra ver se ela se encaixa nos padrões do que ele quer pra uma esposa. Péssima ideia, moço, não faça isso, horroroso. E no questionário dele existem questões, né, que ele pergunta pras mulheres, que são coisas que ele faz, mas que a esposa dele não vai poder fazer. Por exemplo, ele fala assim, que não, a mulher não pode beber bebidas alcoólicas, ela não pode gostar de bebidas alcoólicas. Mas ele bebe pra caramba, então tipo, mano, zoado você, por que você tá fazendo isso? Se ele fosse um alcoólatra, tentando se recuperar, uma pessoa que quer uma ajuda, né? Que alguém do lado pra que não faça isso, pra que possa ajudar ele com esse mal, beleza, mas não é essa questão aqui. É uma frescura, no caso. E eu entendo que muitas vezes quando as pessoas saem pra conhecer alguém e ela vai conhecer essa pessoa aos poucos pra futuramente talvez criar um relacionamento amoroso, nós vamos eliminando pessoas por questões que nós não concordamos, por falta de coisas em comum. Isso acontece, às vezes a pessoa sai, por exemplo, uma amiga minha saiu com uma pessoa e a pessoa não tinha uma mesma opinião em uma coisa que era muito importante pra ela e falou assim, não vai dar certo. Beleza, eu entendo isso, mas criar um questionário pra uma pessoa responder antes de tudo, tipo, antes de conversar, é muito zoado, porque você não conhece uma pessoa com base nas respostas que ela dá pra uma pergunta. Às vezes ela não gosta de lasanha, mas ela é uma pessoa muito legal. E as perguntas dele são muito idiotas, são tipo assim, você bebe? Então se bebe já não é válida pra mim. Você é inteligente na área da medicina? Entendeu? Tipo umas coisas muito assim, específicas e zoadas, porque ele quer encontrar uma pessoa igual a ele, mais melhorada, sabe? Ele quer uma pessoa igual a ele com algumas questões que ele não consegue tirar dele e que a pessoa não tem, por exemplo, álcool e enfim, zoado. Aí começa a chatice dele, e a chatice dele é maior ainda porque ele vai conhecendo mulheres e ele falando, olha, ela chegou atrasada, não vai rolar, né? Olha, aquela ali, ela é vegetariana também, não vai dar, porque onde eu vou comer com ela? Aquela ali, não sei o que. Então, tipo, muitas questões problemáticas. Ele acha que, ele fala pelo estudo dele, que os sabores de sorvete não se diferenciam, que todo sorvete é igual. Então se uma mulher acha que um sorvete é diferente do outro sorvete, pra ele é um grande problema. Tipo, moço, para. Beleza, temos essa questão. Personagem chatão. E aí ele começa o projeto de esposa dele, vai entregando, ele não consegue encontrar ninguém, é óbvio, porque ninguém vai se submeter a isso. E quem se submeter a responder um questionário desse não vai se encaixar nas questões dele, porque são muitas perguntas que tem que ser todas perfeitas pra ele gostar. Mas aí a gente encontra uma outra personagem aqui no livro, que é uma personagem muito legal, a Rose, que não se enquadra em absolutamente nada do questionário do Dom, e pra ele é uma grande amiga. Vai ser uma grande amiga e pronto, acabou. Ela chega com um grande problema na vida dela, que é, ela não sabe quem é o pai dela, né, e ela quer muito descobrir. E ele começa a ajudar a Rose a descobrir quem é o pai dela. Ela foi criada pelo marido da mãe, né? Que ela fala que é o padrasto dela, o Phil. E só quando a mãe dela, antes da mãe dela morrer, a mãe dela falou que, na verdade, o pai dela não era o Phil, não era o marido. Ela tinha saído com outra pessoa na festa de formatura dela, da faculdade de medicina. E o pai dela era um daqueles caras que estavam naquela formatura. Então o Dom e a Rose começam a procurar uma lista de pessoas que estavam nessa festa de formatura pra fazer um teste de DNA e ver quem é o pai da Rose. Só que eles fazem esses testes de forma ilegal. O Dom usa o laboratório da universidade, sem nenhum projeto específico, sem pedir autorização de ninguém. E as amostras de DNA são coletadas de
forma legal também, sem as pessoas saberem. Por exemplo, eles vão tomar um café com a pessoa e aí eles raspam uma xícara que a pessoa tomou café pra recolher a saliva, por exemplo. E eles fazem muitas coisas engraçadas. Eles roubam o cabelo da escova de cabelo de uma pessoa, bem assim. E aí isso é problemático, mas é engraçado durante o livro. Tipo, ninguém pode coletar o DNA das outras pessoas por aí sem ela saber e fazer um teste sem ela saber. E sabemos que não pode, que é feio, zoado, e que não pode. Mas eles fazem isso e acaba sendo engraçado porque vira uma aventura deles, sabe? Achar a pessoa, muitas pessoas que estavam nessa lista não moram mais no mesmo lugar que eles moram, eles são da Austrália e as pessoas moram em Nova York, por exemplo, e eles têm que ir atrás dessas pessoas e vira uma grande aventura pra achar o pai da Rose. E o Dom chama isso de um projeto paralelo dele, que é o projeto pai. Daí a Rose pega uma questão muito importante e ela fala: por que você tá fazendo isso, né? Se você, na verdade, acha que eu sou totalmente inadequada pra ser sua esposa, e por que você tá perdendo tanto tempo comigo e deixou seu projeto de esposa de lado? Daí ele não sabe responder. E as coisas vão acontecendo e eles vão cada vez mais se aproximando, se apegando. E temos um final previsível aí. Olha só, Dom vai ficar com Rose, que não tem nada a ver com a pessoa que ele queria pra ele, né? Isso é o que a gente imagina. Enfim, eu não vou contar exatamente o que acontece no final, mas é o que a gente imagina no livro inteiro. E o que é bacana dessa relação da Rose com o Dom é que ele vai mudando muito conforme ele vai conhecendo ela cada vez mais. Ele vai percebendo que muitas questões que ele colocou, por exemplo, no projeto esposa, não são tão necessárias assim. Ele fala: Rose faz isso e ela é uma pessoa legal, então eu vou tirar essa questão. Então ele vai melhorando, ele vai ficando mais bacana. Ele tem muitos problemas de interação social, ele não conversa com as pessoas, ele tem tipo 3 amigos. E ele vai melhorando cada vez mais em todas as questões problemáticas que ele tem nele, por causa da Rose, por causa da convivência com a Rose e pra melhorar com ela também. Inconscientemente ele quer melhorar pra ela. E ele vai se reeducando pra isso. E sem perceber também, ele vai fazendo coisas que antes de conhecer a Rose ele não faria. E aí em alguns momentos do livro ele percebe isso, ele vai falando isso pra gente. É muito legal ver que o personagem vai evoluindo, né? Ele vai virando uma pessoa muito mais legal, uma pessoa muito melhor. E ele assume isso. Isso é o mais legal de tudo. Ele percebe que muitas questões ele tem um problema e que ele poderia melhorar. E aí ele vai melhorando. Outras coisas fazem parte da personalidade dele. E a gente não muda a personalidade das pessoas. Mas eu acho que o Dom, que começou o livro, não existe mais no final do livro. É só a essência dele. Isso é muito legal. No final do livro ele não é um personagem tão chato assim. Ele é um personagem excêntrico. Eu acabei gostando dele depois. A Rose é uma personagem muito legal. Ela vai ensinando ele muitas coisas que ele precisava saber. Ela tem essa questão do pai dela que é muito, muito tensa, porque ela foi criada por uma pessoa. E a gente pensa assim: meu, pai é quem cria, né? Aquele cara que abandonou, aquele cara que nem sabe que tem uma filha, ele não é pai, ele só é pai de sangue, e isso não significa nada. O que significa é o amor que essa pessoa recebeu todos os dias, enfim. Mas quando a mãe dela contou pra ela que o pai dela não era o Phil, a pessoa que criou ela a vida inteira, ela ficou com isso na cabeça e virou um problema. E ela começou a encontrar problemas no relacionamento dela com o padrasto, com o Phil, que, na verdade, nem se intitula padrasto. Ele fica muito ofendido, inclusive, quando ele escuta isso. Ela vai criando problemas, eu acho. Tipo, ela vai percebendo coisinhas. Beleza, todo mundo tem problema na família, todo mundo tem questões difíceis com a mãe ou com o pai, enfim. E não seria diferente com ela. Mas ela começa a criar um grande problema a partir de algumas situações. Só porque ela sabe que ele não é o pai dela. Na minha opinião é isso. Porque o final do livro, nessa questão do projeto pai, é bem surpreendente. Eu achei que era uma coisa e foi outra coisa. E eu falei: caramba, que legal. Porque tipo, olha só, eu não vou falar o que é, mas vocês vão pensar isso. Se vocês já leram, vocês vão concordar comigo, eu acho. E se vocês não leram, vocês vão pensar isso. Porque tudo que acontece durante o livro é refletido quando a gente sabe quem é o pai da Rose, entendeu? Então, acho que o mais legal desse livro são as questões pessoais que os personagens precisam enfrentar. O Dom com a sua personalidade, com as suas questões sociais, como ele precisa melhorar. E a Rose, a questão do pai dela. Como que o pai dela influencia na vida dela e como que saber, ou não saber, quem é o pai pode influenciar na vida dela. E é isso, é um livro bem envolvente, um livro bem gostosinho de ler, sabe? É um romance, tem uma aventura, tipo, não é uma aventura o Hobbit, que eu tô querendo dizer, é a aventura deles acharem o pai. Então tem uma trama, tem o envolvimento dos personagens, a questão pessoal de cada um é muito bem construído, muito bem escrito, né? E o protagonista, que é um professor de genética, muito inteligente, uma pessoa que tem muitas manias, ele escreve, ele conta a história de um jeito específico que é muito legal. Uma coisa que me irrita muito nele é que toda vez que ele conhece uma pessoa, ele calcula mentalmente, aproximadamente, o peso e o IMC dessa pessoa. Que faz isso, cara? Para, é muito chato.
Mas é uma característica dele, ele faz isso até o final do livro. E eu gostei bastante de ler o Projeto Rose, eu acho que foi um livro bem legalzinho. Não vai virar meu livro preferido, não vai ser um livro que eu provavelmente vou querer ler de novo, mas foi uma leitura gostosinha que eu curti bastante. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se vocês já leram esse livro, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês não leram, vocês podem ler que vai ser muito legal. E depois vocês vêm aqui e comentam o que vocês acharam também. E compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo, tchau!